Olá, estamos iniciando mais um Ela Inspira podcast, em que a gente tem o objetivo de trazer assuntos que não são jurídicos, mas que super interessam ao direito. E hoje aqui estamos no Abril Azul para a gente falar de um tema super importante, super em alta e super que interessa a todo mundo, que é sobre o autismo. E para falar sobre isso comigo, eu trouxe dois convidados super importantes na área do autismo, que é a doutora Luísa Vicari e Dr. Marcelo, para falar do direito dos autistas. Tudo bem, minha querida? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Ei, gente, muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, ainda mais nesse mês da conscientização do autismo. Isso aí, que tem piquenique na Vínculo, né? Tem piquenique semana que vem. Gente, então vamos lá, vamos começar assim, né? O que é o autista? O que causa autismo, né? Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. E aí, Lu, o que você traz pra gente? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. As características, elas vão estar presentes desde a primeira infância. Então, é um bebê que vai se desenvolver de uma forma atípica. A gente vai ver as principais dificuldades em duas áreas. Na comunicação social, então é uma criança que às vezes vai ter um atraso de fala, ela pode não desenvolver os gestos, né, mandar beijo, dar tchau, e também ter dificuldade nos primeiros balbucios, primeiras palavrinhas. Como também a gente pode ter criança que tem um desenvolvimento típico da fala, ela vai desenvolvendo dentro dos marcos, mas o uso dessa fala não é um uso social. Então, a gente vai ver algumas crianças repetindo fala de desenho, repetindo algumas histórias que ela escuta, frases descontextualizadas, e ela não vai usar essa comunicação como uma troca, como uma interação. E o outro pilar, assim, do diagnóstico do autismo é o interesse restrito e os comportamentos repetitivos. Então, são crianças que vão apresentar interesses muito atípicos. Elas vão gostar mais do pacote do presente do que do presente, da caixa do que do brinquedo. Elas vão se interessar por escova de dente, por colheres, não normalmente por brinquedos. Ou também vão apresentar movimentos, a gente chama de estereotipias, movimentos repetitivos. É um balançar dos braços, dar alguns pulinhos, é uma criança que às vezes fica girando em torno do próprio eixo. E aí esses movimentos vão aparecer nas mais diversas formas. Colocar a mão em frente ao olho, fazendo algum movimento mais repetitivo. Aparentemente parece que é um movimento sem função, mas para aquela criança tem uma função regulatória. Muitas vezes ela está tentando ali se regular num ambiente que está muito barulhento, com muito estímulo, e ela apresenta esse movimento repetitivo. Então, essas são as principais características que tem que estar presente nos primeiros 3 anos de vida, e elas vão se manifestando ao longo da vida. A gente fala hoje que a gente tem 3 níveis no espectro. Esses níveis são classificados de acordo com o suporte que a criança precisa. Então, na primeira infância, é difícil da gente identificar se a criança tem nível 1, nível 2 ou nível 3, porque todas as crianças... A primeira infância vai até qual idade? Falando ali até os primeiros 3 anos, 4 anos. Então, até 3 anos é difícil o diagnóstico? Não, o diagnóstico é possível. É difícil estabelecer se ela é nível 1, nível 2 ou nível 3. Entendi. O diagnóstico é possível de identificar ali com os 2 anos, já é possível da gente ter certeza do diagnóstico. É importante falar que a gente não tem um exame que a gente... um exame de imagem ou um exame clínico... um exame de sangue, que é possível detectar essas características. É somente pela observação clínica do médico neuropediatra ou do psiquiatra infantil. O que é um debate no direito, né? Nossa, isso daí gera pano para manga, como a gente costuma dizer, né? Porque qual médico que pode dar, teoricamente, pela legislação, qualquer médico está apto a dar esse atestado, né? Porém, a gente sabe que na prática podemos encontrar algumas barreiras com os juízes despreparados, e aí exige uma briga um pouquinho mais severa nesse tipo de coisa. Porque para o direito é extremamente importante o diagnóstico. Sem o laudo, a gente não consegue fazer nada, na verdade. A gente não consegue ajudar a criança, não consegue ajudar a família da criança, principalmente. Então, o laudo, a gente costuma dizer que é o carro-chefe, né? É o que manda na ação e o que vai fazer a gente conseguir o tratamento ou não, com o plano de saúde, com o próprio SUS, enfim. Então, sem o laudo, não tem jogo. E para o direito não importa a idade da criança. Não importa. Importa o laudo. Importa o laudo. E aí, Lu, à medida que a criança vai crescendo, fica mais fácil. Isso. Tanto de identificar em qual grau que está do espectro, quanto
os tratamentos. Isso, exatamente. O nível 3 de suporte é aquele indivíduo que precisa de suporte na maior parte das atividades do seu dia a dia. Então, ela vai precisar de muita ajuda para realizar um lanche, para tomar banho, para escovar dente, para se comunicar, para falar o que ela quer, o que ela não quer. Normalmente são autistas não verbais. O nível 2 de suporte é um nível que ainda precisa de ajuda, mas já faz algumas coisas com autonomia. Então, já consegue realizar uma atividade ali do dia a dia, já consegue, mas precisa ainda de uma certa supervisão. E o nível 1 de suporte é o nível mais leve, que a gente vai ver um indivíduo com bastante autonomia, mas aí lembra que eu estava explicando da comunicação? Ele tem a comunicação desenvolvida, mas tem a dificuldade de entender uma figura de linguagem, um sarcasmo ali na conversa, tem as dificuldades nos relacionamentos quando está ali na adolescência. Então, tem bastante autonomia, uma pessoa que provavelmente vai conseguir integrar no mercado de trabalho, mas ela ainda precisa de algum nível de intervenção nessa parte da socialização. Então, a gente tem esses 3 níveis, eles vão ficando mais claros ao longo do desenvolvimento, justamente porque nesses primeiros anos de vida, uma criança precisa de ajuda ainda para tudo. Então, é difícil da gente falar se ela está no nível 1 ou no nível 2, porque elas ainda não fazem as coisas com autonomia. Por volta dos 6 anos, em que a gente já espera que as crianças tenham mais autonomia, uma comunicação melhor estabelecida, a gente vai conseguindo perceber em qual nível que aquela pessoa está. E lembrando uma coisa importante, que ao longo da vida, do desenvolvimento, a criança ela pode caminhar dentro desse espectro, né? Hoje Tanto melhorar quanto piorar. A gente não espera regressão. Uhum. A gente espera sempre que a criança consiga melhorar, porque não é um quadro degenerativo, que vai vir perdas neuronais. A gente sempre espera que a criança vá se desenvolvendo, mas talvez ela não vai se desenvolver tão rápido quanto no desenvolvimento típico. A gente vai falar que ela tem uma curva de aprendizado baixa. Mas se a criança tem todo aquele tratamento ali, ela consegue caminhar do 3 para o 2, por exemplo. Por exemplo, sim, é possível. Mas se ela não tiver o tratamento, é certo que ela não vai caminhar. Ou não, a gente não pode falar certo? A gente não pode falar certo porque ela está inserida no meio. Então, ela pode estar recebendo estímulo ali dos pais, um estímulo indireto lá na escola, porque ela pertence a um ambiente que vai estar, de alguma forma, estimulando. Mas é menos provável que ela caminhe tão bem quanto uma criança que recebe uma intervenção apropriada. Porque quando vai para o processo judicial, isso é um ponto extremamente importante. Para definir as terapias, né, que o juizado vai liberar, o juiz vai liberar. Então, assim, o laudo tratando disso aborda exatamente quais os tratamentos necessários para essa criança. Então, como bem falado, quanto antes conseguir diagnosticar o nível, porque o nível varia também os tratamentos, correto? Sim, correto. Muda isso. Então, a dificuldade de uma criança muito nova é justamente essa, de você não conseguir diagnosticar se é 1, 2 ou 3 e ficar nesse impasse de o que seria o melhor para ela, né? Nesse caso, como que vocês fazem? Então, tem uma questão muito importante no desenvolvimento, que é a plasticidade neuronal. São 2 fases da nossa vida que o cérebro ele tem uma maior plasticidade, ele tem maior probabilidade da gente conseguir alcançar algumas habilidades. Ele acontece na primeira infância, que a gente chama da intervenção precoce, que é entre os 0 e 4 anos, e também vai acontecer no final da adolescência. É um boom que a gente vai falar, que o cérebro está acontecendo um monte de sinapse, ele está pronto para receber estimulação. E aí a gente, né, normalmente vai ver no desenvolvimento típico uma criança que estava falando 2, 3 palavrinhas, na outra semana está falando 15, está falando uma frase, e é tudo muito rápido. Então, esse período, ele é super precioso, independente do nível. A gente tem um diagnóstico de autismo na primeira infância, a intervenção, ela precisa começar, porque a gente sabe que essa é a melhor fase para o aprendizado acontecer. É a fase que o cérebro está mais fértil para o aprendizado. E a gente vai vendo isso na nossa vida. Pra gente, adulto, é muito mais difícil aprender uma nova língua, porque a gente nosso cérebro já, vamos dizer assim, está praticamente formado. Estabilizado, né? Na primeira infância, aí ele está muito fértil, então as crianças vão aprender outra língua muito mais rápido, justamente porque elas têm esse aparato neuronal preparado para receber estímulo. E aí, pensando que o nível não vai ser tão importante na primeira infância, porque a gente está mais preocupado com aquele tempo precioso do desenvolvimento para ela receber as intervenções, as terapias para conseguir desenvolver o seu potencial.
Ô, Marcela, eu sou da área do direito, eu não tô aqui para falar mal do judiciário, mas isso é extremamente preocupante para a gente que é advogado, né? Porque, assim, às vezes a gente perde a referência de tempo. As pessoas lá no meu escritório, às vezes, falam assim, Marina, esse processo vai demorar? Aí eu falo, não, é rapidinho, 2 anos. Aí a pessoa, o quê? 2 anos? Né? Então, a gente perde um pouco a referência do tempo. E quando a gente quando fala, né, de direito da saúde, do autista, de começar o tratamento o mais cedo possível, né, o mais precoce possível, isso é preocupante. É preocupante, porém tem soluções para isso, tá? Diferente dos outros processos que, quando é rápido, a gente comemora 2 anos, né? Numa parceria, e aí eu digo isso muito aberto, assim, jogo bem aberto, precisa trabalhar muito em conjunto o médico, a terapeuta e o advogado. Quando você consegue fechar essa tríplice, esse triângulo, o negócio anda legal. Por quê? Quando você consegue explicar para o juiz, que também é leigo no assunto, ele entende de lei, mas ele não entende do autismo, do que for, do tratamento necessário. Então, quando você consegue explicar para ele, de uma forma clara, sem aquela linguagem médica, os perigos e os problemas que podem vir a acarretar para aquela criança não iniciar o tratamento, você consegue eliminar. É raro quando você não consegue uma liminar para iniciar esse tipo de tratamento. Então, ela explicou que ela deu o ouro do negócio. Quem não prestou atenção, volta um pouquinho e vê de novo. Se na primeira infância... Curta, compartilhe e se inscreva no canal, né, Lu? Se a gente seguir um raciocínio simples de primeira infância, que é o grande boom do desenvolvimento, um dos, isso. Correto? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, não, tá? É isso aí. Que é o primeiro boom do grande desenvolvimento. E você consegue demonstrar para o juiz que se a gente não aproveitar essa janela para fazer os tratamentos, pode ser que o prejuízo seja irreversível. Não adianta depois querer fazer com a mesma eficácia. Óbvio, vai fazer durante toda a vida. Isso. Né? E hoje a literatura indica que a intervenção precoce é um dos fatores cruciais para o melhor prognóstico da criança. Então, a gente tem isso comprovado em uma série de estudos de que a precocidade, né, assim como a carga horária, a intensidade, são um dos fatores principais para o melhor prognóstico daquela pessoa. E aí, quem decide isso não é nem o advogado, muito menos o juiz. Tão pouco o plano de saúde, tá, gente? Não é o plano de saúde que define carga de tratamento, quais, quantidade. É o terapeuta junto com o médico. Então, um laudo complementa o outro. Então, justamente por isso que a gente consegue essa velocidade para esses casos que podem ser irreversíveis depois. Então, essa tríplice é extremamente necessária. E aí, para os pais, né, de crianças atípicas, que é assim a nomenclatura correta, né, Lu? Isso. Você me ensinou. Não tem o dinheiro para pagar o tratamento, porque às vezes é um tratamento caro, né? Tem que envolver TO, psicólogo, fono, né, principalmente. Enfim, várias especialidades, é um tratamento caro. E aí, como que o direito da saúde ajuda esses pais? Bom, primeiro a gente tem que ter a noção de que o plano de saúde ele é obrigado a custear esses tratamentos. Ele é obrigado a garantir o tratamento. Exatamente. Então, assim, desde que você tenha o plano de saúde, você esteja regular com ele, porque tem muitos casos que também chegam pra gente que a pessoa está irregular com o plano, aí você não tem como obrigar ele a cumprir a parte dele também. Mas que você esteja regular com o plano, pagando sua mensalidade em dia, tudo certinho, ele é obrigado a custear com todos os tratamentos e terapias indicados. Pois é, o que eu fiquei muito impressionada lá, aquele dia que a gente foi lá na Vínculo, né, porque no final de semana a gente estava junto, é que o plano de saúde sabe disso, ele sabe que ele tem que garantir esse tratamento e ele nega, prejudicando quem mais precisa dele. Mari, infelizmente, e aí bem infelizmente mesmo, a gente, não tô falando que eu concordo, muito menos que eu compreendo, mas assim, a visão empresarial do plano é o lucro. A gente tem que lembrar disso. Por isso que a gente fala de forma insistente que a sua ação não vai quebrar o plano de saúde. E que você não está fazendo nada errado, você está lutando por um direito seu. Eu tenho uma dúvida. É muito comum as famílias ficarem receosas porque vão entrar contra o plano da própria empresa. Então, por exemplo, o pai trabalha numa determinada empresa, o plano de saúde da família é aquele, e ele se sente, às vezes, coagido de não entrar com esse pedido, com medo de perder o emprego. É uma pergunta muito boa, não tem relação nenhuma com isso.
A empresa nem fica sabendo que tem essa ação, porque a ação é contra o plano, não é contra a empresa. Tá? A empresa, o que ela tem acesso? Ela tem acesso a quem está usando o quê? Tá? Isso por conta de reajuste na mensalidade, sinistros. Porque se o plano já cumprisse sem precisar passar por todo o processo judicial, seria a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma informação. Então, vamos colocar uma coisa mais simples para a gente exemplificar. Quebrou o braço de alguém. Ela vai ter que fazer uma cirurgia no braço. Vai custar, sei lá, 50 mil reais. Isso vai vir discriminado que o fulano usou o plano para ele ou para um dependente e que custou 50 mil. Por quê? No final do mês, no final do ano, eles fazem lá o balanço para reajustar se está tendo muito sinistro ou não. Mas não aparece se essa cirurgia foi feita via liminar, se foi feita por processo judicial, não aparece isso daí, tá? Não pode, inclusive. Então não tem nenhum problema para a empresa você entrar com uma ação para resguardar o seu direito. Em nenhum momento você vai estar prejudicando a empresa e tampouco será prejudicado no seu emprego. Porque a obrigação seria do plano de fazer o que tem que ser feito sem processo judicial. Inclusive, a empresa está contratando plano para isso. É isso que a gente tem que entender. Quando a empresa contrata o plano de saúde para os seus funcionários, não é simplesmente por ter, porque ela quer garantir que o funcionário tenha uma qualidade de assegurado. Como que uma mãe, um pai vai trabalhar em paz sabendo que o filho está precisando de terapias e não consegue? Isso é prejudicial para a própria empresa, se a gente parar para pensar. A gente tem que começar a ver o problema, entre aspas, de outra ótica. E aí, quando eu digo problema, não é o problema da criança, é o problema do plano não cumprir com o que ele deveria cumprir. Se a mãe... De garantir o tratamento adequado. Exato. Com todos os profissionais ali. Se a mãe e o pai, eles não têm paz, vamos dizer assim, para trabalhar, sabendo que o seu filho está numa clínica, como a sua, por exemplo, tendo um tratamento de ponta, como que ele vai ficar em paz? Como que ele vai render nessa empresa, gente? O mesmo vale para funcionário público. O mesmo. Funcionário público, inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, tem até um upgrade, vamos dizer assim. A lei já entende, isso já é pacificado, que funcionário público responsável, provando que é o responsável por criança autista, ele tem direito à redução da carga horária. Sim. Sem prejuízo do salário. Mas lá, os pais que você tem em contato também têm esse medo de processar o Estado, reduzir a carga horária e perder o emprego? E a gente... Mesmo que seja servidor público? Mesmo que seja servidor público. A gente até tem uma história bem legal que um pai... Ele foi o primeiro a entrar contra, ele é um servidor público, e aí ele abriu caminho para várias famílias depois, que conseguiram também que o plano arcasse com as intervenções, mas ele foi a primeira pessoa nesse lugar que ele conseguiu... A redução. A redução e também o pagamento das intervenções. Gente, esse é um pai super consciente. Ele merece uma estátua. Porque, às vezes, realmente, a gente fica com muito medo de processo judicial, de uma forma geral, né? Às vezes, sei lá, processo simples, a gente fica com medo, porque o brasileiro não conhece a justiça de uma forma geral. Né? Ele não sabe ali o que vai acontecer. E é muito abstrato, né? Um processo judicial. E, às vezes, realmente, a gente fica com medo, né? Mas... Eu, como mãe, vou falar como mãe, eu entraria para garantir tudo que minha filha tem direito. Se é direito, é direito. Né? Mas, assim, eu super entendo quem tem esses medos, né? A gente ouviu alguns depoimentos lá, aquele dia que a gente foi na Vínculo, e isso ficou muito claro, né? E é o mesmo medo, por exemplo, da escola, né? Eu vou entrar na justiça contra essa escola que negou a vaga para ela aceitar meu filho, mas ela não quer esse aluno, né? Assim, então, como que ele vai ser tratado aqui dentro? Então, isso também é um fator que faz os pais desistirem, muitas vezes, de caminhar no processo judicial contra as escolas que negam matrícula, porque eles já se sentiram excluídos ali, né? Eles já entenderam que eles não são bem-vindos, e aí eles não querem entrar também por meio de uma medida judicial. Não, eu assumo que contra a escola é um buraco um pouco mais embaixo. Porque a criança tá ali 100% sobre aquele cuidado, né? Quando você processa o plano de saúde, é um terceiro, mas as meninas lá que vão cuidar. O plano de saúde é referente só ao pagamento, na verdade. A escola não, a escola tá ali, né? Com seu filho 100% responsável por aquele tempo que você não tá nem vendo o que tá acontecendo. Aí a briga é um pouco maior. Aí, além de conseguir a vaga, a mãe e o pai ainda vai ter que dedicar um tempo para ir lá, ver realmente como tá sendo feita essa educação, o cuidado. Então, realmente, com a escola, precisa ter um pouquinho mais de atenção em relação Mas em relação às escolas, o que é direito? Tem que ter vaga. E aí, a gente até dá um macete para a pessoa provar
essa discriminação, caso a escola negue, que é o seguinte: você liga primeiro perguntando se tem uma vaga, gravando já de preferência. Se a escola falar que tem, ela também tem que ter uma vaga para uma criança atípica. Não dá para ela falar que tem para uma criança típica e não tem para uma atípica. Gera essa confusão. Então, no momento que tem para uma, tem que ter para outra. Já gera o primeiro caso aí de desconforto, vamos dizer assim, para não falar uma palavra um pouco mais forte. E a criança tem direito a um acompanhante nessa escola. E aí varia conforme o nível, conforme a necessidade dela, como bem explicado. Então, se for uma dificuldade de fala, uma de aprendizado, como ela falou excelentemente, às vezes a curva de aprendizado é diferente. Essa criança precisa de uma atenção diferente. Se ela estiver numa sala com muito barulho, talvez ela não consiga nem ficar. Eu não estou nem falando de aprender. Então, precisa ter um acompanhamento especial. O ideal e garantido é que tenha uma sala separada para essa criança, justamente para nesses momentos em que ela precisa voltar para o centro dela para se reestabilizar. Então, são detalhezinhos que fazem total diferença, ou estou errado? Não, faz toda a diferença. E uma questão muito importante é que, quando a gente pensa na inclusão, muitas vezes as pessoas têm um pensamento de modificar o aluno. Ele precisa se adaptar ao meio. Mas, na verdade, tem várias modificações que podem ser feitas no meio, na escola, para que ele consiga estar ali integrado com a turma, incluído. Então, por exemplo, ele ter um espaço que ele possa ir no momento que ele precisa se regular, no momento que ele precisa de menos estímulo, no momento que ele passou por um estresse, por uma frustração, e depois ele voltar para a sala de aula, faz toda a diferença para aquele aluno conseguir voltar e participar da aula, ter participação e aprendizado. Ele ter um mediador, uma pessoa que dê suporte nas atividades do dia a dia, vai fazer toda a diferença para ele conseguir estar incluído. Então, às vezes a mentalidade é de mudar a pessoa, o aluno que está ali no espectro ou com deficiência. Ele que se enquadre, né? Ele que se enquadre. Você falou essa questão do estímulo. Eu tive um caso essa semana muito interessante. Não foi um caso judicial, mas eu acho que vale contar do estímulo do meio ambiente, né? É um rapaz, um adolescente que eu sigo, sou fã dele, inclusive um beijo, Rafa Anjo Azul, quem quiser seguir ele no Instagram, ele é muito legal. E a irmã dele deu a ideia de gravar aquele vídeo, sabe falar das profissões? Eu sou fulano, e é claro que pensam tal coisa, mas de autismo. Ele, eu sou autista, é claro que o barulho me incomoda. E ela postou depois os cortes de erros de filmagem. E era impressionante. Bastidores. Eles estavam num sítio, numa chácara, né? Ele ia começar a falar, aí a galinha cocorijava. Aí ele falava, a galinha me atrapalhou. Ele não conseguia continuar. E aí ele parava. E ficou até engraçado depois do final. Mas você via que talvez um adolescente que não tivesse, um adolescente típico, talvez ignorasse e continuasse na boa. Então, as 3 primeiras ele travou. Ele ia começar a falar, travei. Depois ele falou, não, a galinha tá me sacaneando. Ele tava claramente incomodado. No final ele conseguiu, ficou um vídeo super legal, mas assim, o estímulo do ambiente, né? E olha o impacto disso no aprendizado, né? Assim, hoje tem alguns estudos que já indicam que 80% a 90% das pessoas no espectro tem uma questão que chama transtorno de processamento sensorial, que é justamente essa dificuldade de receber, integrar os estímulos sensoriais do ambiente. Então, o que seria estímulo sensorial? Sonoro, luz, cheiro, sabor, a textura. E aí as pessoas no espectro, de mais variadas formas, vão ter dificuldade para processar esse tanto de informação que chega pra gente. Então, eu tô aqui, tem uma luz direto no meu olho, tem o ar-condicionado, só que eu consigo focar a minha atenção na questão mais importante desse ambiente e ignorar essas sensações que podem estar ou não me incomodando. Para uma pessoa no espectro, às vezes essas sensações são tão invasivas que prejudicam ele estar ali na sala de aula, prestando atenção no que a professora está falando, ou, por exemplo, estar numa festa junina na escola e aí ter uma questão, tantos estímulos, a gente fala às vezes que é uma avalanche de estímulo sensorial, e aí a gente vê aquele aluno saindo correndo, gritando, porque ele recebeu tanta informação que o cérebro não foi capaz de processar. E aí aquilo ali gera um estresse, gera uma frustração muito grande. Eu brinco que assim, ir ao shopping dia 24 de dezembro, todo mundo sai exausto, porque tá cheio de gente, barulho, cheiro, luz, e a gente sempre sai do shopping com a sensação de cansaço.
E é um pouco, né, assim, é uma analogia, mas é nesse processo, assim, de muito estímulo chegando e a dificuldade de se concentrar, de fazer uma outra tarefa, tendo em vista isso. E vai acontecer na textura de uma roupa, no cheiro da massinha, ao cortar a unha, pentear o cabelo, tomar banho e a água cair no cabelo, usar óculos, às vezes pode ser difícil. Então, a gente tem uma criança que só toma um determinado suco. E na época da Copa, a empresa trocou a embalagem. E aí ele não toma nem água. E aí ele parou de beber o suco por conta da embalagem que mudou. Então, assim, as questões sensoriais são tão intensas, né? E prejudicam demais a vida dessas crianças. Existe alguma forma correta de como você aborda o primeiro contato com essas crianças atípicas ou não? Como a gente não conhece, né, vai ser a primeira vez que a gente vai estar abordando, o ideal é não ser uma conversa que a gente esteja tocando muito na criança, pegando muito nela. Porque eu sempre ouvi falar isso. Só que quando eu fui lá na Vínculo, eu vejo que você chama os meninos, na primeira chamada eles já te escutam, vai fazer o que você quer. E outra coisa que eu vi muito foi você abraçando e beijando os meninos. Eu também eu observei muito isso, porque inclusive nesse vídeo do Rafa, a primeira coisa que ele fala, eu sou autista, é claro que eu não gosto de abraço. A primeira coisa. Tipo assim, eu falei, nossa. E você, no final que você tava despedindo ali dos meninos, você falava assim, vem aqui me dar um beijo. Tão carinhoso, né? Mas porque a gente já conhece. Mas é porque aquele dia não tinha alguns lá que detestam, por exemplo. Então, a gente faz soquinho, por exemplo, ao invés de dar abraço, de dar tchau, dar beijo. Um contato muito próximo. Mas num primeiro contato, a minha sugestão seria a gente tá conhecendo. Então, porque criança, a gente tem uma certa tendência de encostar, passar a mão no cabelo. Quando eu tive a Maria Laura, eu ficava com pavor da pessoa que já chega encostando na criança. É bebê recém-nascido, nem, sabe, nem conhece nem nada, já chegava encostando. Aí eu falava, tipo assim, vem aqui, né? Então, assim, é respeitar realmente o limite da criança, né? E a gente vai sempre observando as coisas que podem estar incomodando ou não. Então, pode ser que um perfume incomode um pouco mais, ou o tom de voz que a gente está falando muito alto, e às vezes a gente fala um pouco mais baixo. Evitar fazer várias perguntas seguidas. Então, onde você estava? Você gostou? Foi legal? Não sei o quê. Isso, às vezes, pode ser mais difícil. Aí, à medida que a gente vai conhecendo, a gente sabe se pode dar abraço, beijo, apertar a bochecha ou não. Você tem muito processo contra a escola? Não, contra a escola é pouco. O pessoal tem receio. Mas contra plano. E na sua experiência lá, Lu, as escolas seguem direitinho o que tem que ser feito? Ou mais ou menos, ou não? Tem escola que sim? Como que você vê ali na prática? Bom, as escolas... Porque o plano a gente já sabe que não, né? Não sei. Ok, e as escolas? É muito delicado, assim. Pensando, as escolas públicas, em geral, eu vejo que são escolas que recebem todo tipo de aluno. É uma questão que a gente não pode discutir, assim. Uma família que não consegue vaga na rede particular, na rede pública ela vai conseguir. Ela não vai passar por esse sofrimento de não ter as vagas. Com todos os desafios que a escola pública enfrenta, não só na inclusão, né, da falta de investimento, de capacitação, é uma escola que recebe. Já as escolas particulares... O que já é meio caminho andado, né? Receber bem o nosso filho, né? Eu acho que pensando no caminho da educação especial no Brasil, já é meio caminho andado, assim, o fato de receber. Né? Não é o suficiente, mas é o que muitas famílias encontram nas escolas particulares. Então, acontece muita frequência, isso que vocês acabaram de falar. A família liga de manhã, tem vaga. Vai lá de tarde com o laudo, não tem mais a vaga. E isso acontece. Muito. E é muito constrangedor para aquela mãe. Eu tenho uma mãe que ela já teve uma temporada que ela foi em 16 escolas e teve matrícula negada. E aí, mas acontece também de algumas escolas que têm um trabalho bem legal falarem que já tem muitas pessoas autistas. Mas eu vi uma pesquisa que não sei se é verdade, que eu estava pesquisando antes de eu vir para cá. Mas 1 a cada 44 brasileiros está no espectro. Isso é verdade? Esses dados não são brasileiros, esses dados são americanos. Hoje a gente não tem aqui no Brasil um dado epidemiológico, assim, de quantas pessoas. A gente estima que 2% da população esteja no espectro, mas esses dados são americanos. Mas isso é muita gente, porque a sociedade, entre aspas, né...
tende a excluir esses 2%. Né? Escola, plano de saúde, isso é muita gente. É muita gente. E se essas crianças não estão na escola e as crianças típicas convivendo com a diferença, cada vez mais a gente vai excluir, porque a gente nem vai estar vendo, né? Essas crianças não vão estar nem convivendo com essas pessoas. Então, eu levanto a bandeira mesmo da educação inclusiva. Acho que as crianças têm que estar na escola regular, né, com assistência, né, que elas precisam, mas que a nossa sociedade precisa de conviver com a diferença, né? Só assim que a gente consegue respeitar o preconceito mesmo, né? Quanto mais informação, menos preconceito as pessoas tendem a ter, né? Então, é autista, bate. Se meu filho conviver com uma criança autista, ele vai ficar imitando os comportamentos dele? Isso é uma pergunta que acontece, assim. E não, né? Uma criança típica, ela vai ter outras milhões de formas de conversar, de brincar. Então, ela não vai precisar de imitar um comportamento repetitivo, porque ela tem outras habilidades. Então, na verdade, conviver com a diferença amplia a nossa capacidade de respeitar o próximo. Exato. Né? Do que essa ideia de que a criança no espectro prejudica o meu filho, o aprendizado do meu filho. E um ponto importante é o seguinte: o que causa o autismo? Essa pergunta de milhões. Bom, tem vários estudos acontecendo, né? Hoje o que a gente sabe é que o autismo tem uma forte carga genética. Então, hoje a gente vai falar de uma questão epigenética, que é uma interação, algo que acontece no ambiente, junto com um fator genético, que vai fazer com o desenvolvimento daquele bebê aconteça de uma forma atípica já desde a gravidez. O que poderiam ser esses fatores epigenéticos que estão em investigação, que seriam os ambientais? A gente sabe hoje que a idade avançada dos pais é um fator de risco. É considerado avançado porque a mãe importa mais, provavelmente. Não, a gente não tem, assim, se o fator mais determinante seria o do pai ou da mãe. Mas eu posso depois trazer essa informação, assim. O uso de álcool e droga na gravidez também é um fator de risco. A prematuridade é um fator de risco. Algumas medicações... Bebês prematuros têm mais tendência a ter... Tá no espectro. Tá no espectro. Isso eu não sabia. Esse é um fator de risco também. Algumas medicações ao longo da gravidez, aí tem alguns estudos sobre o uso de antibióticos, mas ainda a gente não tem uma grande quantidade de estudos que comprovem isso. Então, a gente vai falar mesmo dessa junção de uma genética junto com fatores ambientais que vai trazer modificação no desenvolvimento daquele bebê. Existem algumas... informações que não são verdades, né, sobre vacinas no início do desenvolvimento, a criança receber vacinas, isso pode causar autismo, isso não é verdade, isso também já tem comprovação de que as vacinas não têm relação com o autismo, ou a exposição das crianças ao uso de tela durante a infância, isso também não tem relação. Mas a questão do uso de tela, ela é um assunto polêmico, né, porque... eu que tenho uma filha pequena, né? É claro que é muito mais fácil a gente dar a tela para criança. E aí eu até brinquei com o Marcelo no dia que a gente encontrou, que eu falei assim, eu criei minha filha no século XIX, porque ela não come açúcar e ela não assiste tela. Só que pode ser que não cause autismo e ok, concordei, mas tem outros prejuízos, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria e a americana também tem umas recomendações com o tanto de tempo de exposição à tela para cada idade, porque acho que é uma questão, né, que faz parte do nosso mundo também, então tem uma faixa recomendada para cada idade. Mas os prejuízos que uma vez que a criança está ali, ela está explorando muito menos o ambiente. Então, a criança que antes estava na rua, correndo, brincando, escalando árvore, ela vai estar sentada. Então, vão ser pessoas, né, de uma tendência mais sedentária. As trocas mesmo sociais que ela teria na socialização, ao brincar com outras crianças, já vão estar muito mais reduzidas. E as telas hiperestimulam, né? Então, a gente vai ver que a criança... ela vai ter no menos tempo de tolerância, então ela quer tudo muito imediato, né? Porque ela consegue quando a gente era vídeo, pequeno, voltar ao vídeo. A gente tinha que esperar o desenho no SBT, né? Exatamente. Hoje não precisa, você digita lá no YouTube e tem... Então é muito mais imediato, né? Então vai trazendo esses impactos no desenvolvimento típico ou atípico, assim, de querer tudo
com muita rapidez, ter essa dificuldade de esperar e desenvolvendo menos a parte motora, porque vai estar mais sentado, mais em casa. E depois também a gente pode ver alguns prejuízos em alguns casos, que é mesmo a dependência das telas, né? A criança que realmente fica ali em privação e ela tem alterações de comportamento muito significativas porque está sem a tela. Marcela, a gente já entendeu que a gente pode processar o plano de saúde, que o plano de saúde tem que garantir o tratamento. A gente já entendeu que a escola tem que acolher, tem que ter uma pessoa lá específica para a criança. Mas o que mais que o direito traz em benefício dessas famílias? Nossa, são muitas coisas. Um dos que eu acho bem legal destacar aqui é o saque do FGTS. Todos os responsáveis por crianças autistas têm direito a sacar o FGTS de base, tá? Mas de quanto em quanto tempo? Todo mês que deposita lá eu posso sacar? Pode sacar, entendeu? Você pode esperar acumular um pouco, você pode ir lá todo mês, mas você tem o direito de fazer o saque. Então, basta você ter o laudo, de novo, a importância do laudo, e comprovar que você é o responsável. Se você não for o pai e a mãe, você tem que comprovar que você tem a curatela. A gente comprova que é o responsável só de ser pai e mãe? Só de ser pai e mãe presumido. já tá presumido. Ok. Mas se for uma tia, uma avó, aí você precisa ter uma curatela, alguma coisa mais formalizada referente a isso. Esse assunto da curatela, ela é extremamente importante. Sim. Porque a curatela, ela é para pessoas que não têm capacidade civil, né? Coisa simples, né, do dia a dia. Assinar um contrato, ele tá entendendo ali que ele tá comprando, que ele tá vendendo, né, enfim, trabalhar, essas coisas. As crianças desse espectro, elas conseguem ter uma vida normal? Ou não? Ou elas precisam de um suporte? O que você pode trazer disso pra gente? Porque, assim, a curatela é um processo, antigamente a gente chamava de interdição, né? Mas hoje não existe a interdição mais, porque não existe uma pessoa 100% dependente de tudo. Alguma coisa ela tem autonomia para fazer, que seja, sei lá, ir no supermercado, né? Então, hoje a gente fala de curatelar as pessoas, né? Com a alteração da lei dos deficientes, isso veio muito forte, né? Então, a gente não interdita a pessoa, né? Porque é muito forte você falar que a pessoa não vai fazer mais nada, né? Então, a gente fala de nomear um curador, né? Que seria ali a pessoa que vai dar um apoio para os atos da vida civil. Ah, sim. O autismo, né? Hoje a gente fala transtorno do espectro autista, justamente pensando nesse espectro de habilidades e de dificuldades. Então, é difícil de falar no geral, porque a gente vai ver perfis extremamente diferentes. Então, a gente pode encontrar uma pessoa ali com 18 anos que estaria ali no nível 3 e ela realmente não conseguiria tomar decisões, por exemplo, de compra e venda ou questões mais... Aí eu vou dar uma dica do direito de família. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, viu, Marcelo? Imagina. A pessoa que realmente não tem a capacidade civil ali, depois que ela faz os 18 anos, você pode curatelar a pessoa. Você coloca ela como seu dependente no imposto de renda. E aí, se o pai ou se essa mãe vem a falecer, né, além do inventário que vai ter direito a todo esse patrimônio do pai e da mãe, a gente já começa a traçar um caminho que é necessário garantir o INSS para essa pessoa. Então, curatelar nem sempre é ruim, sabe? Porque a gente tem ali todo o caminho da comprovação que essa pessoa precisa, né? Daquela pensão ali do INSS. Então, esse é um ponto importante. E a gente que trabalha com criança esquece que eles vão crescer, né? E os pais não vão estar aqui sempre, assim. Mas, às vezes, a gente vai ver na outra ponta do espectro, nível 1, que aí a pessoa tem bastante autonomia para resolver as atividades, consegue se casar, ter relacionamentos, e aí também vai conseguir ter um emprego e tomar suas próprias decisões. Mas é uma coisa muito individual, assim, que a gente vai ver diferenças muito... igual eu tava falando mais da questão sensorial, assim, vai ter pessoas que detestam lugares barulhentos e vão ter outras que não se incomodam. Então, a gente vai ter pessoas junto com autismo, com deficiência intelectual e aí com menos habilidade para tomar essas decisões, mas também a gente pode ter um TEA associado com uma questão de altas habilidades. Então, uma
pessoa com uma inteligência muito avançada. E aí ela conseguiria, por exemplo... Eles falam que o Cristiano Ronaldo... É o Cristiano Ronaldo? Não, o Messi. O Messi, ele tá no espectro. Isso é verdade ou isso é fake news? Na Copa do Mundo saíram várias notícias de que era fake news, assim, da assessoria dele, de que ele não tá no espectro. E eu nunca vi uma notícia oficial que comprovasse que ele estivesse no espectro, não. Então, parece ser mais fake news. Uhum. O que ele teve foi uma série de tratamentos por conta do crescimento. Isso daí aí o pessoal talvez aproveite a onda. Onda, É tipo, fake news, né? Do mesmo lugar que veio telas causam autismo, né? Exato. Veio que o Messi tem. Exatamente. Entendi. Agora, o hiperfoco é uma característica também, né? É uma característica que tá dentro daqueles interesses restritos. Então, às vezes, tem um foco muito grande em algum tema específico. Então, a gente tem crianças que amam animais. Eu já tive um adolescente que adorava o Titanic, assim. Ele sabia exatamente tudo do Titanic. Quando foi fundado, quando foi criado, quantas pessoas tinham quando ele afundou, quantas cabines. Então, ele se aprofundou extremamente naquele tema, mas é pouco funcional, se for ver do ponto de vista da socialização, porque os colegas estavam falando de completar álbum de Copa do Mundo, trocar figurinha, e ele já não conseguia ali participar desse mesmo tema e toda hora falando do hiperfoco dele. Eu perguntei isso porque o Rafa, esse que eu te falei, o hiperfoco dele é no Roma, o time da Roma. Ele sabe todos os campeonatos, escalação, todos os jogadores, sabe tudo. Tudo. Perguntar o goleiro de 99, ele sabe. Vou falar uma questão polêmica e isso pode ser usada contra mim em algum momento da minha vida e da minha carreira profissional. Mas o que acontece quando chega para mim lá no escritório de família, né? A mãe... Tem a mãe e o pai, aquele casal tá casado ali, né? E aí tem um filho e aí ele é diagnosticado ali dentro do espectro autista, né? E aí, os pais começam a se desentender, né? A mãe quer um tipo de tratamento, o pai quer um tipo de tratamento. Para a mãe, às vezes, a criança é muito mais debilitada. E aqui eu tô falando na minha cadeira de mulher e de mãe, que a gente acaba sendo muito mais protetora, né? Do que os pais, até pelo papel que a gente exerce na vida dos nossos filhos. O pai já acha que a criança não tem nada, né? Que não precisa de tratamento, enfim. E aí, eles começam a se desentender ali como casal. E muitas vezes, inevitavelmente, isso se torna um divórcio, né? E isso é um ponto muito comum, assim, no meu dia a dia, porque às vezes a mãe, ela tá focada só em receber a pensão alimentícia do pai, que às vezes o pai não tem a capacidade de pagar pelo tratamento que o filho precisa, né? Eu brinco assim, lá no escritório, se o pai ganha 10 mil reais, não adianta você querer receber uma pensão de 15, porque nem se ele te entregar o salário dele inteiro, ele consegue pagar aquela pensão, né? E aí, vocês estão trazendo para mim aqui um ponto que, às vezes, a gente não precisa focar na pensão alimentícia. É lógico que a gente tem que garantir aquela pensão. Óbvio, não estou falando isso. Mas a gente pode também focar em garantir o direito pelo plano de saúde. Sim. É uma alternativa, né? Garantir um plano de saúde que realmente faça a entrega, um que seja um pouquinho menos complicado, embora... Todos tenham suas barreiras, né? Foi uma coisa até que você falou no final de semana. Qual a escola mais fácil? Não tem, né? Então, sem plano de saúde... Uma luta por vez, né? Mas só de ter um plano de saúde, você tem por onde correr. Embora também seja possível pelo SUS. Porém, a briga é um pouquinho mais delicada, mais difícil você arrumar laudo, enfim. Então, o plano de saúde seria, assim, o básico para começar, para quem tem condição, né? Às vezes é melhor garantir o plano, né? Sim. E outra coisa é a questão da visitação, né? Porque hoje se levanta a bandeira no judiciário da guarda compartilhada e a divisão mais igualitária possível do tempo, né? Então, se fica segunda e quarta com o pai, terça e quinta com a mãe e alterna final de semana, né? Então, hoje tem se levantado muito essa bandeira, principalmente de paternidade ativa, dos pais participarem, né? O pai não é só um pagador de pensão, ele participa e ele educa, né? Então, hoje esses conceitos, eles estão muito em alta. Mas e aí, com uma criança que está dentro do espectro, é tranquilo a gente dividir o tempo? O que você, como profissional, sugere?
As mudanças, em geral, para as crianças, né, para as pessoas no espectro, elas são muito desafiadoras. São pessoas que têm uma tendência de ter pensamentos rígidos, estão muito aderidas à rotina. É comum que a gente veja alguns rituais com essas crianças. Então, por exemplo, para ir para a escola, ela faz sempre o mesmo caminho. Se acontece alguma coisa e a mãe precisa, a família, passar por outro caminho, tem criança que, às vezes, ela entra em crise, ela fica muito nervosa por um simples para a gente desviar da rota que ela está acostumada. Então, essas mudanças, né, mudança de casa, elas vão trazer um impacto para algumas crianças num nível muito maior, para outras até elas podem... Sabe um mito que tem no direito de família? Que a separação pode causar autismo. Meu Deus. É muito mito. Porque eles falam que o autismo não é algo adquirido. Isso é um mito. É inato. Isso é muito importante dizer, né? É algo que acontece no desenvolvimento, assim. É um transtorno do desenvolvimento. Então, ele não pode ser adquirido. Não vai existir um gatilho na vida daquela pessoa. Então, uma separação, um momento de... que desencadeou isso, aquilo, por né? exemplo, um estresse pós-traumático, né? Que ele é desencadeado... um transtorno de estresse pós-traumático. Ele é desencadeado por a pessoa vivenciar uma situação de crise. É algo que ela não tinha e ela, vamos falar assim, entre aspas, adquire. O autismo não. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Mas assim, porque assim, eu levanto muito essa bandeira, eu vou falar o meu posicionamento. Quanto que o filho custa? Quem paga mais é quem ganha mais. Entendeu? Então, o pai, às vezes, vai contribuir com 70% da despesa da criança e a mãe com 30%. Sim, ele ganha 3 vezes mais do que a mãe. Sim. Então, meu posicionamento é esse. Não, a mãe ganha mais. Ela vai contribuir com mais. E a divisão de tempo o mais igualitário possível. Né? Porque eu não me posiciono que o pai é um pagador de pensão. Sim. Ele paga pensão por obrigação, mas ele tem que conviver com o filho ali, né? É claro que a gente está falando aqui de... temperatura normais de pressão, né? Igual a gente aprendeu lá na escola. Porque eu tenho caso que o pai colocou a arma na cabeça da criança. É claro que a gente não vai colocar essa criança em risco, né? Sim. Mas a mãe e o pai são equilibrados. Ok, então eu me posiciono assim. Contribui para a despesa da criança quem ganha mais com mais e o tempo dividido o mais igualitário possível, né? Mas é possível, então, que a gente construa essa possibilidade, né? De dividir pai e mãe, né? Tempo. Eu acho porque outra questão, né? Assim, as mudanças trazem muito impacto e são pessoas que se beneficiam da rotina, da previsibilidade, de ter uma questão mais organizada. Então, se essa família vai dividir o tempo, mas um dos pais, por exemplo, que a gente tem, assim, trabalham em regime de plantão, trabalham 12 por 36, e aí a vida não consegue estar tão organizada como a criança precisa, assim, sempre acordar no mesmo horário, comer no horário próximo, tomar banho, se arrumar para ir para a escola, e aí pode ser que para elas gere muito mais ansiedade, uma rotina tão diferente, tão instável, que pode ser que não seja tão benéfica essa divisão igual do tempo, pensando nas características daquela criança e na organização daquela família. Ela vai começar a chegar atrasada na terapia, ou ela chega atrasada na escola, e o que isso pode prejudicar? Aí ela perdeu o momento da rotina, da organização do dia, ela já chega no meio de uma atividade, aí ela chegou numa atividade que ela gosta, a atividade termina, isso gera uma frustração, vira uma crise, aí vai dando vários impactos ali no dia a dia dela. Então, a previsibilidade, a organização, ela é fundamental para a criança. Então, se a família vai dividir o tempo e o espaço, ela precisa ter em mente que esse filho precisa muito mais de ter uma rotina estruturada do que uma criança típica, assim. Mas aí, se a gente consegue organizar segunda e quarta com o pai, terça e quinta com a mãe, é ok. É possível, assim. E a outra coisa que a gente fala muito, que é importante que os pais falem a mesma língua. Então, a família tá fazendo um investimento de tempo, tá fazendo um investimento financeiro nas terapias. Aí, os terapeutas fazem toda uma orientação com relação à alimentação, com relação ao uso do celular. E aí, um ou outro faz uma coisa completamente diferente, oposta. Isso prejudica demais aquela criança, o desenvolvimento dela, os comportamentos. E
aí também gera muitos prejuízos. Então, é possível, eu acredito que sim, mas é importante que eles falem a mesma língua, que os dois participem da terapia. Então, a gente tem pais que a gente nunca viu o pai. Então, a mãe leva todos os dias, recebe todas as orientações e o pai, ele não tá muito presente ali nesse acompanhamento. Participativo, né? E isso também vai trazer muitos prejuízos. A gente fala de pai e mãe porque realmente esse é o comum da nossa sociedade, né? A mãe ali que tá no cuidado com os filhos e o pai é o provedor. Mas pode ser que seja diferente, né? Aquele dia que a gente foi na Vínculo tinha um pai lá, né? Extremamente participativo, tinha casal, né? Então a gente tá falando aqui, né, de homem e de mulher. A gente tá falando da figura, né? Quem representa o que ali. Gente, eu ficaria o dia inteiro falando sobre isso, porque eu acho que nós somos um público muito inconsciente em relação a esse tema, sabe? E agora que eu tô convivendo mais com o Marcelo, com as meninas da Vínculo, eu vejo tanto que a nossa sociedade não sabe sobre o tema. E olha que eu sou da área do direito, hein? O conhecimento não chega para essas pessoas, né? Então, é um assunto extremamente importante e em alta, né? Mas caminhando para o final aí do podcast, qual que é a dica de ouro que vocês dariam para o nosso público? Bom, a minha dica de ouro, na verdade, é quase que um fortalecimento para essas pessoas. Não deixem de lutar pelos seus direitos. Eu sei que é difícil, eu sei que é frustrante você precisar brigar por uma coisa que você já tem o direito, mas quando você abre mão disso, você não está abrindo mão por você está abrindo pelo seu filho que precisa e que provavelmente será prejudicado pela sua falta de ação. Então, confie, dá certo. É trabalhoso, não é uma coisa simples, mágica, como a gente costuma dizer, mas tem resultado. Então, assim, não tenha medo de enfrentar um processo, se necessário. Eu faço uma analogia lá no escritório, que quando eu vou treinar os advogados para audiência, aí eu falo assim, não tem medo de falar em audiência. Porque se você não fala, seu cliente fica sem defesa. E é a mesma coisa que você trouxe aqui pra gente. Exatamente. Né? Se o pai ou a mãe não toma a frente, a criança fica sem tratamento. Exatamente isso. Né? E a sua dica de ouro, Lu? Bom, eu acho que os pais são as pessoas que mais conhecem as crianças, né? Os seus próprios filhos. Então, a minha mensagem é muito no sentido de empoderar, né? Principalmente as mães, que são quem eu mais convivo, de que o que você perceber na sua criança de diferente, o que você perceber que tá te preocupando, não acho que isso é uma coisa da sua cabeça, não acho que você tá ficando louca, leva pro médico, investiga, porque por trabalhar com intervenção precoce, né, a gente sabe o quanto que isso faz diferença. Então, mesmo que um primeiro médico, um pediatra não te escute, não desista, assim, acho que é muito importante. A gente sabe que faz diferença para a criança. Então, se você está percebendo alguma coisa diferente no seu bebê, na sua criança, procura profissionais especializados, não deixa de investigar, porque vai fazer toda a diferença na vida do seu filho, ele receber intervenção. Quanto mais cedo, melhor. Eu falo lá em casa que Deus cochicha no meu ouvido. E às vezes eu falo assim, não sei de onde que eu tirei isso com a Maria Laura, sabe? Aí eu falo, não, é porque Deus cochichou no meu ouvido. Então, escuta o cochicho e pode pesquisar, né? Assim, porque eu acho que as mães, às vezes, as famílias podem encontrar profissionais que não estão ali tão preparados, porque dentro da área de saúde a gente também encontra pessoas que não sabem do autismo, né? Assim, e aí se escute, assim, procure ajuda, porque investiga. Pode ser que tenha alguma coisa, mal não vai fazer. Eu tenho 2 dicas de ouro hoje, uma como mãe e uma como advogada. Como mãe, eu falo assim, fique mais próximo possível do seu filho. Porque aí você conhece os limites do seu filho. Então, você sabe ali se ele gosta de ser abraçado, se ele não gosta, né? Isso é para todas as crianças, né? Seja se está no espectro, se não está, porque a gente garante que o outro respeite o nosso filho, sabe? Então, assim, as pessoas querem chegar e invadir o espaço da criança, né? Pegar na bochecha, abraçar. Aquelas tia que nunca viu a criança na vida, falar, ai, mas ela não vem comigo. Eu sou daquela mãe que falo, sim. E não insisto, nunca nem sabe? te viu, né? Porque a gente tem que aprender a respeitar o espaço das nossas crianças, né? Sim. A gente é muito tolerante. O que a pessoa vai pensar? Não vai pensar nada, sabe? Então, assim, eu defendo mesmo com unhas e dentes o espaço das crianças e principalmente da minha filha, né? E como advogada, eu vou falar assim, procura advogado especializado. Porque eu sou advogada, né? Não sou da área da saúde.
eu não sei garantir esse direito, né? Faz Desses diferença. pais, né? Total, né? Vai processar o plano, vai processar o Estado, vai colocar a clínica como parte ré, né? Que a gente vê lá, né, Lu? E aí, né? Então, assim, procure o advogado especializado, né? Já tem um caminho, né? Já tem um caminho muito mais fácil, né? É. Gente, muito obrigada pela participação do podcast hoje. Eu adorei o assunto. Gente, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixe dicas aqui embaixo sobre quais temas te interessam para a gente trazer convidados para falar a respeito desse tema. E envie esse vídeo para todas as pessoas que você acha importante que conheçam mais sobre o assunto.